precisa ir inteira ouvir o sermão completo. Essa aqui é minha mãe. E quem vê nem imagina o quanto ela se dedica intensamente por amor a Cristo e à Igreja do Senhor. Ela sabe todos os detalhes da pulseira que vocês estão usando e até cada música que será tocada. Essa aqui é a minha mãe. E quem vê já devia estar com um caderninho na mão, pronto para anotar. E rápido, porque o acelerador do WhatsApp parece lento perto dela. Essa aqui é minha mãe. Uma mulher de Deus que se levanta com ousadia, autoridade e muito bom humor para encorajar e impulsionar mulheres a serem exatamente quem Deus as chamou para si. Essa aqui é minha mãe, também a pastora Thalita Pereira. Eu ia subir até sem microfone. A melhor apresentação de todas. Verdade ou não? E a vozinha de Helena no fim. Essa aqui é minha mãe, também a pastora Thalita Pereira. Que alegria, gente. Vamos? Eu já tô com saudade da conferência. Vocês estão? Mas a gente vai encerrar com mais uma palavra do céu para o nosso coração. E se você está cansada, e eu sei que você está cansada, todos nós estamos, mas agora você será renovada, reabastecida de uma força do alto para você receber uma última porção, uma porção tão especial, uma palavra tão linda que Deus me entregou. Diferente de tudo que eu já preguei na minha vida inteira, é essa palavra. E para mim, cada palavra, ela tem um significado diferente. Ela tem um ponto de encontro. Mas a palavra mais especial é aquela que é fruto de experiência. É aquela palavra que a gente pode falar quando a gente ganha autoridade porque a gente viveu. Deus me deu uma palavra tão especial para compartilhar com você. E eu queria te pedir só uma coisa: não deixa nada atrapalhar. Não converse, não caminhe, não ande. Por favor, fique conectada com o céu. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Se você está ao vivo também nos assistindo, eu celebro a sua vida. Aqui de longe, a gente está celebrando que você também está sendo alcançada através do nosso canal do YouTube. Vamos orar? Vocês estão preparadas, mulheres? Pois vamos embora. Senhor, nós estamos aqui porque te amamos. Porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, de maneira única, pessoal, singular. Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Nos dê graça, sabedoria, inteligência para receber essa palavra. Espírito Santo, que essa palavra seja uma palavra de libertação. Que essa palavra seja uma palavra de alívio. Que essa palavra seja uma palavra de conforto. Que essa palavra seja um abraço do céu, uma cura da alma. Espírito Santo, venha com poder. Fale conosco como nunca antes. O nosso coração está aberto e a nossa mente está receptiva. Fala conosco, Senhor. Queremos ser tocadas pela tua presença e confrontadas e ensinadas pela tua palavra. Fica à vontade no nosso meio. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar no seu lugar. O tema da minha palavra de hoje é os limites que vão salvar a sua vida. Eu vou repetir mais uma vez: os limites que vão salvar a sua vida. Agora eu quero que você olhe para a mulher tão linda, tão especial que está do seu lado. Eu vou te dar só essa chance de falar. Depois você vai ficar em silêncio e só quem vai falar sou eu. Combinado? Você vai olhar para essa mulher e você vai dizer assim: por gentileza, você pode me dizer qual é a senha do seu banco? Rapaz, eu acho pouco provável que alguém tenha respondido. E é bom que não responda mesmo. Agora eu quero que você olhe para mim e pense. Olha bem para mim e pensa. Por que você não respondeu qual era a senha do seu banco? Não é porque você é uma pessoa fechada. Não é porque você é uma pessoa pouco generosa. Porque se você não fosse generosa, nem aqui você estava. Não é porque você é uma pessoa desconfiada do que essa pessoa pode fazer. É simplesmente
Porque você sabe que os seus recursos financeiros são limitados. E em sendo limitados, você precisa proteger. Você precisa guardar. Você coloca uma senha na sua conta, porque o que tem na sua conta tem valor, mesmo que seja pouco, mas tem valor. E o que tem valor tem que ter o quê? Tem que ter acesso controlado. Agora eu quero fazer a pergunta que realmente importa hoje. Se você guarda com uma senha os seus recursos financeiros, por que você não dá a mesma proteção para aquilo que é muito mais limitado, tem muito mais valor, que é o seu coração, sua alma, suas emoções e sua vida espiritual? Por que você não guarda a sua energia, sua paz, sua alegria e permite que qualquer pessoa entre e saque, e roube, e leve? Por que você guarda com tanto zelo dinheiro, mas deixa aquilo que é tão especial disponível para qualquer pessoa levar? Hoje eu vou falar sobre limites. E antes de qualquer outra coisa, eu quero te explicar o que essa palavra não é, para você entender bem. Essa palavra não é sobre você ser uma pessoa fechada, ranzinza, amargurada. Até porque, minha gente, isso nem combina comigo. Vocês me conhecem, verdade ou não? E também não combina com vocês. E também não combina com a mulher que Deus está formando em você. Então eu não vou te ensinar a ser fechada, a ser ranzinza nem amargurada. Não vou ensinar você a levantar um muro para se bloquear de tudo e de todos e viver aquela vida desconfiada, com uma amargura disfarçada de sabedoria. Não. Eu não vou te ensinar a fazer seleção de pessoas para entrar na sua vida. Eu só vou te ensinar uma coisa: que existe diferença entre perdão e acesso. Então eu quero te dar uma mensagem bíblica, sensata, madura. Como os limites vão te proteger. Não, essa mensagem, gente, olha bem pra mim, não tem tom de vingança, não tem sabor de mel. Você não vai dizer, rapaz, tudo que eu precisava ouvir agora pra me vingar de fulano, agora eu ouvi. Não, não é nada disso. Eu quero que você entenda que eu tenho muito temor a Deus pra subir aqui e ministrar essa palavra. Muito. Eu realmente orei. Eu realmente estudei. Eu realmente perguntei, Senhor, eu posso falar? É agora. Para você ter uma noção, eu preparei 3 antes dessa. Eu ia pregar em José, não preguei. Depois eu disse, agora vai ser Davi e Saul, não preguei. Até que o Senhor me levou nesse texto que eu quero compartilhar com você. Então a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração é que os limites, eles são bíblicos. Deus nos criou com limites e nos criou para viver dentro de limites. A Bíblia diz no Salmo 147, versículo 14, diz assim, ó: Ele concede paz às suas fronteiras. Jesus nunca confundiu amor com ausência de limites. E eu amo a imagem desse salmo, porque diz assim, ó, que Deus concede paz. Aonde? No limite, nas fronteiras. Então, eu não quero que você saia daqui dizendo assim, agora eu tenho uma justificativa espiritual para cortar fulano da minha vida. Não, agora nem a paz do Senhor mais eu dou àquela pessoa porque eu aprendi sobre limites. Mulher, não é isso não, viu? Melhore. Vira para a mulher que está do seu lado e fala, melhora, que não é isso aí que tu vai aprender não. Até porque, gente, limite não é tratamento de silêncio. Limite não é desaparecer da vida das pessoas, nem fazer as pessoas desaparecerem da nossa vida. Limite não é ficar fechada, carrancuda, amargurada, desconfiada de todas as pessoas, não. Limites é continuar aprendendo a amar pessoas difíceis. Você não vai fugir disso, não. A gente é crente. Eu tenho que te dizer, até Jesus voltar, você vai amar gente complicado. Você vai precisar aprender.
e vai precisar permanecer com o seu coração ensinável. Limite é diferente. E você vai aprender hoje comigo no texto de Neemias. A Bíblia diz em Neemias capítulo 1, versículo 3. E nós vamos ficar nesse texto. Vocês sabem que eu amo as histórias bíblicas. Elas são o quê? Cinematográficas e apoteóticas. E essa é uma daquelas assim, estonteante. Eu amo que Deus reservou 13 capítulos para contar a história da construção de um muro. Tem tanto detalhe nessa história, mas tanto detalhe nessa história, mas tanto detalhe que a gente pensa assim, rapaz, Deus, a pessoa que escreveu estava com problema de tinta de caneta. Minha querida, Deus não desperdiça nada, nem tinta de caneta. Se ele colocou cada detalhe nessa história, é porque tinha uma lição de Deus para mim e para você. E você será profundamente abençoada com o texto de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 3 diz assim: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha para mim. O ano era 445 a.C. A capital era Suzã, a capital do Império Persa. Ficava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Era longe. Então um judeu, um homem chamado Neemias, era o quê? Era o copeiro do rei Artaxerxes. A profissão dele, gente, era beber o vinho antes do rei beber, porque se tivesse envenenado, o rei não morria ele. Olha só, isso significa o quê? Significa que ele era um homem de alta confiança do rei. E também significa que todos os dias ele corria riscos no seu trabalho. E você ia achando que seu trabalho é ruim. O camarada era exposto a qualquer dia morrer envenenado. E tu estás reclamando do teu chefe. Eu já faço um adendo aqui e digo para você, melhore e pare de reclamar, que tem profissão pior que a sua. Neemias era uma dessas. Tinha que beber o vinho antes do rei. E aí chega uma mensagem para Neemias. Qual é a mensagem? Que aqueles que estavam no cativeiro babilônico estavam em grande sofrimento e humilhação. Por quê? Porque o muro havia sido derrubado. Agora eu quero que você faça uma conta comigo, porque aqui matemática importa. Os babilônios destruíram Jerusalém 586 a.C. E essa mensagem chegou para Neemias 445, ou seja, 141 anos depois. Então olha bem para mim, essa mensagem que chegou para Neemias não era fresca, não era novidade, não tinha acabado de acontecer, não era plantão da Globo que fazia assim, ó, pam, 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 pam. Não. O muro já tinha sido derrubado há 141 anos. Uma geração inteira que aprendeu que viver exposta era normal. Uma geração inteira que nasceu, cresceu, casou, morreu, não viu um muro construído e achou que era comum. Sabe por quê, gente? O maior perigo da nossa vida não é o muro cair, é a gente se acostumar com a vista. O maior perigo da nossa vida não é estar exposto, é estar exposto e não perceber o perigo que é estar exposto. É estar exposto e se acostumar com a exposição. Então chega para Neemias a notícia de que aquele povo estava sofrendo. É aqui que essa mensagem encontra a mim e a você. É aqui que essa mensagem encontra mulheres feridas. Sabe por quê? Porque tem gente que já está há tanto tempo sendo ferida que ela não consegue perceber que a ferida não é normal, que o sofrimento não é normal. Ela já acha que faz parte da vida, da rotina, do cotidiano, que é assim mesmo que acontece. Deixa eu te dizer, tem mulher que quando ela sofre uma chantagem emocional, ela fica em choque. Mas tem mulher que sofre chantagem emocional há 15 anos. E ela já está tão acostumada que ela aprendeu a organizar a agenda em torno do humor daquela pessoa.
Tem mulher que quando sofre uma humilhação, ela chora, porque sofreu uma vez só. Mas tem mulher que sofre uma humilhação há 20, 30 anos. E sabe o que é que acontece? Ela ri para parecer mais leve. Para não pesar quando ela está sendo humilhada. Ela já até aprendeu a sorrir. Ela já até aprendeu a fazer piada com a humilhação que ela mesma está sofrendo. Sabe o que é isso? Está exposta e acostumou-se com a exposição. Está sem muros e não percebeu que aquilo é uma ruína. Então, a primeira lição que eu quero deixar para mim e para você hoje é: reconheça que um muro caído não é humildade, é ruína. Um muro caído não é humildade, é ruína. E ruína, gente, é anestesia. Nós precisamos ter muito cuidado. Eu quero que você entenda o que era não ter um muro naquela época. O muro estava simplesmente associado à segurança, à identidade de uma nação. O muro mostrava onde começava uma cidade e onde ela terminava. O muro significava se a cidade estava protegida ou não. Eles não tinham um muro. O muro era aduana. Ninguém entra numa cidade sem passar por uma aduana. Quando você viaja, você tem que dar seu passaporte internacional. Você precisa de uma permissão para entrar numa cidade. Mas quando você não tem muro, você está exposto. Exposto ao quê? Aos inimigos, ao humor do vizinho. Você está exposto a qualquer pessoa que pode entrar na sua casa. E você tem que continuar sofrendo. Aqui o texto fala de humilhação. Fala comigo, humilhação. E essa palavra no original é sherpa. Não significa somente uma tristeza. É uma vergonha pública. É uma desonra. É um constrangimento de estar exposto diante de todo mundo. Ou seja, gente, olha para mim. Quando o texto de Neemias, capítulo 1, versículo 3, diz que a cidade estava sem muros, não estava simplesmente dizendo aquele povo está sem proteção. Estava dizendo aquele povo estava sem dignidade. E tem muitas mulheres aqui que estão achando que estão vivendo sem proteção. Mas na verdade elas estão vivendo em humilhação e em indignidade. Salomão já falava disso, há séculos. Provérbios 25, 28 diz assim: como uma cidade com muros derrubados, assim é aquele que não sabe dominar-se. Ele nem está falando do inimigo, ele está falando de dentro. Sabe por quê? Porque como uma cidade sem muros, ou seja, arrasada, é a vida de alguém que não sabe governar. Existe um problema muito grande quando uma cidade não tem governante. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Mas existe um problema muito grande quando você não governa a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você não governa a sua vida, você permite que qualquer um entre e governe. Você permite qualquer inimigo entrar a hora que quer, sair a hora que quer, falar o que quer, roubar o que quer, matar. E você ainda não percebeu que está acostumado com essa vida sem muros. Talvez você esteja aqui e você foi ensinada a aceitar calada. Talvez você foi ensinada a não fazer nada, a não se proteger, a não construir um muro, porque você foi ensinada. Talvez de uma forma errônea. E você achava que era amor, que era honra, que era respeito. Deixar a pessoa falar o que quiser com você. Amaldiçoar a sua vida. Desonrar você, desrespeitar você. Porque você via naquela pessoa talvez um superior. Um cargo, uma hierarquia, um poder, uma função. E sabe o que você fez? Você pegou o muro que deveria existir de respeito a si próprio e entregou como um sacrifício para Deus, achando que isso era humildade. Mas na verdade, isso era humilhação. Porque humildade é você saber quem você é e mesmo assim não precisar provar o seu valor. Mas humilhação é você permitir ser tratado como você não é e achar que isso é altruísmo. Deixa eu te dizer, existe uma diferença. Tem muita gente dando nome de humildade para aquilo que é ruína, destruição na sua vida.
Deus te trouxe hoje aqui para dizer: pare de chamar de humildade aquilo que é ruína. Talvez você esteja aí ouvindo e pensando: essa palavra é forte, ela é muito forte. Eu orei muito para pregar. Eu pedi muito temor ao Senhor para ministrar com graça e com sabedoria. Deixa eu te dizer, enquanto eu falo, tem muitas mulheres que estão lembrando de pessoas aqui. E à medida que eu falo, você está lembrando. Porque essa humilhação tem um nome, tem um rosto, tem um endereço. E talvez você achou que Deus nunca ouviu sua oração. Porque você passou anos orando por alguém, pedindo: Deus, muda o coração dessa pessoa. E essa pessoa nunca teve seu coração transformado. E você disse: Deus não ouviu a minha oração. Talvez hoje Deus está olhando para você e dizendo: talvez tudo que eu estou pedindo a você é: reconstrua os muros. Reconstrua os muros. Quando é que você vai ter coragem de erguer novamente a proteção que você já deveria ter erguido? Ou erguer algo que você nunca ergueu na sua vida? Deus está falando comigo e com você hoje aqui. Tem gente que vai precisar aprender a construir um muro. E tem gente que vai precisar reerguer um muro que já foi construído. Porque olha como a Bíblia chama essa condição, chama de humilhação. E aí, eu amo que o texto continua. Neemias ouve essa tragédia. E sabe o que é que Neemias faz? Neemias no versículo 4 diz assim: quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Eu passei dias me lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Presta atenção, Neemias não começou a obra. Neemias não levantou muro. Ele ouviu dizer que o muro tinha sido destruído. Ele disse: vamos com força construir. Ele disse isso? Não. Ele sentou. Ele chorou. Ele lamentou a condição. Sabe o que é que a gente precisa aprender? Antes da gente reconstruir, tem um luto. Tem gente que vai precisar passar pelo luto. Tem gente que vai precisar chorar. Porque tem mulher que quando tudo está derrubado, ela quer construir, ela quer parar, pular a parte de entender que estava quebrado. Ela quer consertar algo que ela nem sequer percebeu que estava quebrado. Sabe o que é que ela quer fazer? Ela quer começar uma obra sem diagnóstico. E deixa eu te dizer, o diagnóstico é você ter coragem de olhar para o estrago e chamar o estrago pelo nome. O diagnóstico é você ter coragem de olhar para aquilo que fizeram com você e parar de dar um nome bonito e aceitável. É você entender que tem uma grande obra para você pela frente. Neemias ora, ele chora. Mas sabe o que é que eu amo? Não levanta lista de culpados. Porque talvez você está pensando aí: eita, coisa boa, a pastora mandou eu orar e chorar. Vou falar: Deus, fulano, cicrano, beltrano, todos esses, Senhor. Não, ele não fez isso não, viu? Não deu nenhuma lista. Não citou nenhum culpado. Ele disse assim, presta bastante atenção. Ele disse: Senhor, olha, nós pecamos contra ti. Inclusive eu, Senhor. Eu e a casa de meu pai. Neemias disse assim: eu pequei contra ti, Senhor. Fui eu que pequei. Eu e a casa do meu pai. Presta bastante atenção, gente. Neemias estava em Jerusalém. Vou dar uma fila. Neemias estava em Jerusalém. Ele estava em Suzã. Gente, Neemias derrubou o muro. Foi ele que derrubou? Não. Neemias não era nem nascido quando o muro tinha sido derrubado. Ele olhou para o muro derrubado e disse: foi eu, Deus. Me perdoa, Deus. Tem misericórdia de mim e da minha casa. E sabe por que Neemias se incluiu? Sabe por que Neemias disse assim, ó: pecamos contra ti, inclusive eu e a casa do meu pai? Porque enquanto o problema é só culpa dos outros,
você não tem nada para construir, você só tem a reclamar. E reclamar é fácil, é confortável, te coloca num lugar de inatividade, de vítima. Você não constrói nada. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: você não foi dispensada do trabalho não, tá? Não é porque você foi ferida, machucada, traída, abandonada, maltratada, injustiçada, que você foi dispensada do trabalho. Tem uma pá de pedreiro na sua mão, e quem vai levantar esse muro é você. Não é quem derrubou, não é quem ficou enxergando de camarote, é você. Você é o Neemias que Deus quer levantar. Você vai ser um Neemias hoje. Você vai levantar o muro que você nem sequer tinha percebido que era a sua destruição. Hoje Deus vai nos convidar a pegar essa pá e dizer assim: eu tenho uma grande obra pela frente. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Eu não vou te dar tarefinha de casa não. Eu vou te ensinar algo. Você precisa parar de chamar de humildade aquilo que Deus chama de ruína. Tem um momento na nossa vida que Deus olha pra gente e diz assim: não estou, isso aí, esse choro aí, ó, já nem aceito mais. Porque você tá achando que tá fazendo certo. Não é assim. Você não está protegendo aquilo que eu decidi proteger. Você está se deixando ser destruída. Hoje é o dia da gente se incomodar com aquilo que a gente está aceitando. E sabe por que a gente tem permissão para se incomodar? Porque isso não é rebeldia. Isso é Deus nos tirando de dentro da ruína. Eu vou dizer mais uma vez. Quando você começar a se incomodar com o pecado do outro, que você protegia, dizendo que você era uma humilde, que você aguentava calada, que você estava fazendo isso para honrar a Deus, Deus está dizendo que isso, se incomodar, não é rebelião. É não permitir a ruína na sua vida. Então, primeiro, pare de chamar de humildade aquilo que é ruína. Segundo, construa na frente da sua própria casa. Vira para a mulher que está do seu lado e fala: tu vai construir hoje. Mas fala, não é na casa da vizinha não, tá? Fala, é na tua casa. Tu vai construir na frente da tua casa. Tu vai construir o teu muro. Porque até hoje você está orando pro muro dos outros. Mas você vai construir na frente da sua casa. O texto segue, gente. Neemias ouve a situação. Calamidade. Muro destruído. Cidade arrasada. Vergonha pública. Ele faz o quê? Ele vai construir? Não, ele chora. Ele lamenta. Ele reconhece. Ele mostra que aquilo de fato é uma ruína. E aí, reúne o povo, inspeciona na madrugada os escombros. E o texto diz em Neemias capítulo 2, versículo 17. Vejam a situação terrível que nós estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham. Olha o que ele faz, um convite. Ele diz: venham. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Chorou, avaliou, deu o diagnóstico e disse: agora nós vamos reconstruir. E aí, depois desse texto, porque esse texto todo mundo conhece, que pelo menos quem é crente lê a Bíblia. Eu creio que você é crente e lê a Bíblia em nome de Jesus. Se não era, hoje Jesus está mandando você deixar de ser uma crente frajuta e começar a melhorar. Amém? Mas geralmente quando a gente lê o texto de Neemias, a gente pula o próximo capítulo. Porque ele parece enfadonho demais. É igual genealogia. Fulano, gerou Beltrano, gerou Cicrano. Aí a gente diz assim: cara, não tem nada aqui pra mim. A gente diz assim, ó, tem nada aqui pra eu aprender. Eu vou pro próximo capítulo. Aí perde. Se for pro próximo, perde. Porque eu falei pra vocês que Deus não desperdiça nada. Até maldição ele transforma em bênção. Minha querida, até morte ele transforma em vida. Pra Deus tudo tem jeito. O mundo diz, não tem jeito pra morte. Deus diz, até pra morte eu dou jeito, rapaz. Tem vida eterna. Tu tá
tá brincando com Deus? O texto continua, depois que Neemias chama e diz, vamos reconstruir. Aí Neemias capítulo 3, o capítulo enfadonho que você pulou no seu devocional. Olha bem o que diz. Diz assim, ó, 3:10. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos na frente da sua casa. Fala comigo, na frente da sua casa. Aí o versículo 23. Depois, Benjamim e Assude fizeram os reparos na frente da sua casa. Fala comigo, na frente da sua casa. Aí o versículo 30 vem de novo. E aí ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias. Está parecendo enfadonho, né? Mas ele está repetindo. Fizeram os reparos na frente da sua casa. Você percebeu um padrão? Na frente da sua casa. Na frente da sua casa. Presta atenção, gente. Neemias, quando vai reconstruir o muro, ele não chama os 50 homens mais fortes e dizem assim, a gente precisa reconstruir uma muralha, não. Ele dividiu, ele disse, cada família vai fazer a sua parte, cada um vai reconstruir na frente da sua casa. E é por isso que todo mundo se espanta. Como é que depois de 141 anos de um muro derrubado, vem um camarada que nem engenheiro é copeiro e reconstrói em 52 dias. Por quê? Porque foi cada um fazendo a sua parte, cada um na frente da sua casa. Deixa eu te dizer, a obra de Deus, ela não trava porque falta gente forte, não. Ela trava porque tem muita gente construindo o muro do outro sem olhar para o buraco que está na frente da sua casa. Porque tem muita gente olhando para a vida do outro e falando para a vida do outro sem reparar a brecha da frente da sua casa. Neemias não disse assim, vamos pegar os melhores. Ele disse assim, vai ser todo mundo. Todo mundo vai trabalhar. Todo mundo vai reconstruir. E vai fazer aonde? Na frente da sua casa. Segunda lição para o limite salvar sua vida. Construa na frente da sua casa. Construa na frente da sua casa. Tem gente que está desprotegido porque não construiu na frente da sua casa. Esse tempo de dor e de sofrimento que você está chorando e pedindo a Deus para acabar, achando que Deus vai fazer alguma coisa na vida do outro, Deus está dizendo, acaba quando você começar a construir na frente da sua casa. Acaba quando você parar de perceber que o problema é o outro e você não perceber que a falha foi sua de não ter construído na frente da sua casa. Construa na frente da sua casa. Aí o texto continua, porque vocês sabem que eu prego a palavra. A gente vai em Neemias do começo até o fim. Versículo 5 diz assim, ó. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres da cidade não quiseram se juntar ao serviço. Sempre tem um preguiçoso. Qualquer obra, gente. Sempre tem os que trabalham e os que não fazem nada. O texto diz que os homens de Tecoa construíram, repararam. Mas se você for estudar o texto, no próximo versículo, no versículo 27, na verdade, vai registrar novamente. Os homens de Tecoa fizeram a construção na frente da sua casa. Olha bem para mim. Os homens de Tecoa foram registrados na Bíblia 2 vezes. E os nobres que não quiseram trabalhar, porque certamente tinham um compromisso mais importante e não deram importância necessária para um muro, só foram citados uma única vez e pela motivação inadequada. Isso significa o quê, Thalita? Significa que Deus conta os dois lados. Deus conta quem construiu, quem só apareceu na inauguração. E quem chega na inauguração para usufruir de quem construiu o muro. Deixa eu te dizer, nada passa desapercebido de Deus não, viu? Olha bem pra mim, parece frase de efeito. É nada. É nada. Deixa eu te dizer, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe quem trabalhou e sabe quem só apareceu na hora da inauguração. Ele sabe quem
Talvez você está dizendo assim, Deus não sabe. Sabe? Tá tudo registrado. Uma hora vai ser igual a história de Esté. Manda ler aí um livro para me lembrar de alguma coisa. Aí, pô, vem. Quem é crente tem que saber esperar. Se tem uma coisa que a gente aprende quando a gente é crente, é a esperar. Aí, ainda falando desse assunto, eu quero chegar no Novo Testamento, no apóstolo Paulo. Porque muita gente se confunde aqui. E eu quero que você saia com essa mensagem assim, ó, na sua mente, entendendo o que ela é e o que ela não é. Por isso que eu disse, é uma mensagem séria, madura. Eu não vou te ensinar mimizento, não. Aquelas preglaçãozinhas mimizenta. Corte fulano da sua vida. Tire Beltrano da sua mesa. Presta atenção. É com sensatez e maturidade que você vai entender o que significa limite. E para quem você dá limites. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Aí o mesmo Paulo, 3 versículos depois, diz assim, ó: cada um examine seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Aí a gente diz assim, ou Paulo estava doido, ou eu que não entendi. Ou Paulo disse pra gente levar o fardo, e porque depois de 2 versículos ele disse, não leva não, o dos outros. É porque pra gente é parecida a palavra fardo e carga, mas no original é totalmente diferente. No primeiro, quando Paulo diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros, a palavra no original é baros. É um peso esmagador. É uma pedra grande demais que uma pessoa sozinha não tem a capacidade de levantar. E mais, se ela continuar com essa pedra, ela morre esmagada. Aí Paulo diz assim, ó, leve o baros do outro. Leve a pedra pesada e esmagadora do outro. O que é isso? É aquela sua amiga que o marido morreu. É aquela sua amiga que o filho está na droga. É aquela pessoa que ligou para você desesperada porque foi traída. Sabe o que é que você faz? Você leva o baros dela, para ela não morrer. A igreja entra pesado quando tem o baros. Quando tem uma pedra esmagadora a ponto de matar alguém, a gente entra, a gente segura, a gente levanta, a gente não dorme, a gente trabalha, a gente faz tudo o que a gente pode fazer. Mas presta atenção, o mesmo Paulo adverte, ele disse assim, agora a carga não. A carga é o portion. A carga é o peso que a própria pessoa leva. Durante a marcha, é a sua bagagem pessoal, é a sua mochila pessoal e intransferível. É o mesmo texto, a mesma etimologia da palavra quando Jesus disse, o meu fardo é leve. Não é baros, não é pedra pesada, esmagadora. É a bagagem pessoal, é tua dor, teus problemas, teus BOs que tu tem que carregar. Não sei se tu tá entendendo. E todo mundo tem uma mochila nas costas. Mas sabe qual é o problema da gente? O problema da gente é que a gente confunde pedra com mochila. Não, você não entendeu. A gente confunde pedra com mochila. Deus está dizendo para mim e para você hoje, você pare tudo para socorrer alguém que está sendo esmagado. Mas pare de carregar a mochila do ombro de um adulto que pode carregar. Porque sabe qual é o problema da gente? A gente está carregando a mochila do outro. E Deus está dizendo, não mandei você carregar. Eu vou desenhar. Porque às vezes a gente tem que desenhar. No exemplo concreto é que a gente entende. Thalita, eu ainda não entendi o que é essa mochila. Eu ainda não entendi o que é esse portion. Eu vou dizer, o portion é aquele seu parente que toda vida arranja um problema financeiro e liga pra você desesperado. Aí você faz o quê? Resolve. Aí daqui a 6 meses ele cria outro problema, liga pra você e você resolve.
Ele cria outro problema e você resolve. E nessa, você já está resolvendo há 12 anos. Deixa a mochila de quem tem que carregar. Eu não estou falando do Baros. Eu não estou falando de uma situação difícil. Eu estou falando de uma mochila de gente que não teve capacidade suficiente para carregar por causa da sua falha. O que é isso aqui, Thalita? É aquele seu filhinho de 28 anos que ainda precisa da mamãe para marcar consulta médica. Porque você parou. Você nunca deixou ele fazer uma marcação de uma consulta. Para de carregar a mochila de adulto. Para de colocar nos seus ombros um peso que não é seu. Não entendi, Thalita. Vou ser clara. O que é isso? É aquela sua amiga. Olha bem pra mim. Que você pensa que é a sua amiga. Ela aparece na sua vida. Ela despeja toda a frustração dela. Toda a raiva. Toda a amargura. E depois some. Ela sai levinha e tu fica pesada o resto da semana. E ela, ó, nunca mais, ó, pra você. E você acha que você está amando. Tirar a mochila dos outros é aquela casa que tem 4 adultos, mas só uma pessoa enxerga o balde de roupa suja. Você tá achando que você tá fazendo bem pro outro? Você tá achando? Deixa eu te dizer, sabe o que é que você tá fazendo com essa pessoa? 3 coisas. Primeiro, impedindo o crescimento dessa pessoa. Porque ninguém amadurece com o peso nas costas do outro. Segundo, você está deixando seu próprio trecho aberto. E terceiro, você está criando dentro de si uma amargura que uma hora vai vazar. E sabe qual é o pior? Vai vazar em quem não merecia. Vai vazar em quem não tinha nada a ver com a história. Talvez você é aquele tipo de mulher que você diz assim: eu enxergo o problema antes de todo mundo. Eu chego no ambiente, eu sei quem tá mal. Eu já vou resolver todos os problemas. E isso é bom, não é ruim. Isso é um dom. Mas deixa eu te dizer, se usar sem limites, vira uma armadilha. Se não tiver limites, entenda a palavra que eu estou te dando hoje. É uma palavra de sensatez e sabedoria para curar sua alma e você não desfalecer. Se não tiver limites, destrói você. Porque quando você enxerga primeiro, você acha que você é responsável. E aí quando você resolve e a pessoa não te agradece, você adoece. Quem foi que te entregou essa mala pesada? Quem foi? Quem foi que te deu essa bagagem pesada que está aí nas suas costas? E mais, eu faço uma segunda pergunta. Por que você está carregando? Por que você se submeteu a carregar? Eu sei por que você se submeteu. Porque em algum momento da sua vida você acreditou que ser necessária era mais importante do que ser amada. Porque em algum momento da sua vida você escolheu ser necessária. Sabe por quê? Porque você pensa assim: os necessários não são abandonados. Mas Deus está te dizendo hoje que você não precisa ser necessária para você ser amada. Você já foi amada com um amor incondicional. Antes de você fazer qualquer coisa por qualquer pessoa essa manhã, você já foi encontrada pelo amor de Deus. Sabe por que você faz? Porque você quer ser necessária, sem aprender que você é amada. Que você tem valor. Deixa eu te dizer algo. Você não é a salvadora de ninguém. Tem uma pessoa que já fez isso no seu lugar e fez muito melhor do que todo mundo poderia fazer. Foi Jesus na cruz do Calvário. Jesus é o Salvador. Eu não sou salvadora de ninguém. Você é? Mas às vezes pensa, né? Às vezes pensa. É, gente, é duro. Preguei pra mim primeiro. Tem gente que tem uma mala nas costas. Tem rosto, tem nome. E aí você diz assim: não posso. Eu não posso não ir naquela festa. Eu não posso falar isso. Eu não posso
Porque se eu falar, tudo desaba. Talvez está precisando desabar. Porque só consegue andar com as próprias pernas quem cai. E talvez você vai precisar deixar cair para começar a aprender a andar. É igual um bebezinho. Quem tem bebezinho, quem já foi mãe sabe. Filho só aprende a andar no chão. Fica no colo pra tu ver. Tu vai ficar com uma escoliose de tanto peso que tu vai carregar. Pastor, eu tenho tanto medo, eu também já tive. Muito. Me tremia assim, ó. De gente. Pastora, se eu colocar um muro, se eu exigir respeito, o que é que vai acontecer? Tenha calma. Deus está te chamando para soltar. Deixa cair. Mas presta atenção, você não vai soltar com raiva. Não é desse jeito, entenda. O limite que você vai colocar não é com raiva. Não é com dor, com mágoa no coração, ferida. Fulano fez isso na minha vida. Eu sofri tantos anos, meu Deus. Você pode ter sofrido. Muitas de nós sofremos. Ouvimos coisas terríveis, injustamente. Mas não é desse jeito que a gente solta. Porque se a gente solta desse jeito, a gente pensa que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Você vai soltar com paz. Com a paz de quem finalmente entendeu que culpa não é pecado. É só o barulho que faz quando o seu muro volta a ficar de pé. Você precisa deixar ir. Recentemente, eu tive que soltar uma mala pesada. Porque às vezes a gente carrega tantas malas pesadas, né? A gente pensa assim, Jesus, eu não quero te desagradar, Jesus. E eu me submeto às vezes. Eu deixo a pessoa falar. Deus o livre. Ai de mim, meu Deus, se um dia eu falasse alguma coisa, eu não tinha nem argumento com essa pessoa. Não tem gente que é assim? Você pode estar certo como for. Se você falar alguma coisa, ela vira o jogo e você diz, eu sou a pior. Não tem gente que é assim? Tem. Tem gente que você não fala, não é por nada não. É medo mesmo que você tem. É medo. O coração chega a acelerar. Aí a gente pensa assim, não, eu não vou falar nada não, porque os humilhados serão exaltados, não é? E eu também não quero desagradar a Deus. E também o evangelho manda eu amar. E manda eu perdoar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem uma hora que Deus diz, perdão não é acesso. Tem uma hora que Deus vai precisar usar outra pessoa para olhar para você e dizer assim, basta. Acabou. Acabou. Acabou esse tempo. Agora a gente vai dar um basta. Agora a gente não aceita mais. Agora a gente vai construir um muro. Com respeito. Com perdão. Não é com mágoa. É porque a gente entende que a gente tem que construir na frente da nossa própria casa. É que a gente tem que proteger a nossa casa. Não sei se você está entendendo. A gente tem que proteger. O texto continua. Eu tenho uma terceira lição para você. Depois que você construir e aprender a construir um muro na frente da sua própria casa, você está entendendo o que eu estou dizendo, tá ou não tá, minha gente? Quem aqui está entendendo que precisa construir limites para se proteger espiritualmente, fisicamente e emocionalmente? Depois que eu construo o muro na frente da minha casa, pastora, o que é que eu faço? Eu fico inacessível, eu bloqueio todas as pessoas. Porque tem gente que não tem inteligência e sai dessa palavra dizendo, agora acabou. Agora eu aprendi a colocar limites. Vou bloquear todo mundo no meu grupo do WhatsApp. Vou sair do grupo da família. Olha bem pra mim. Melhore. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aí que você está dizendo, agora eu aprendi os limites. Isso aí nem aprender limites não. Isso aí é trauma com discurso bonito. Você está traumatizada e está achando que está madura. Não é desse jeito não, viu? Não é desse jeito não. Porque se você fizer desse jeito, você perde o favor do Senhor. E como é, Thalita? Se eu levantei um muro na frente da minha casa, o que é que eu aprendo? Agora eu coloco porta no muro que eu levantei. Não, vocês não entenderam o que eu estou falando, não. Eu coloco uma porta no muro que eu levantei.
Deixa eu te dizer algo. Eu amo que a Bíblia não deixa espaço para confusão. Não deixa. Olha bem para mim, não deixa. Neemias, quando começa a falar, existe uma segunda palavra colada com muro. É muro, muro, muro. Até agora a gente só está falando de muro, verdade ou não? Mas depois do muro, até o guardanapo. Depois do muro vem o quê? Vem a porta. Neemias capítulo 3, versículo 1 diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta. Fala comigo, porta. Não fala com vontade, porta. Saímos de muro, estamos entrando na porta. A porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas e os ferrolhos e as trancas no lugar. Muro e porta. Porta e muro. O capítulo repete, porta por porta. Leia a Bíblia com entendimento. Eu sempre digo isso. E quando você não tiver, peça. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer: peça a Deus sabedoria, porque Provérbios diz que aquele que pede, recebe. Eu pedi a sabedoria quando era criança. Quando eu não sabia o que era sabedoria, eu já estava pedindo por sabedoria. Eu dizia: Deus me dê sabedoria, meu Deus me dê sabedoria, meu Deus me dê sabedoria. Porque minha mãe mandava eu pedir. Tá vendo que vale a pena pedir? Peça. Peça. 10 portas são citadas: a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta do vale, a porta do esterco, a porta da fonte, a porta das águas. Cada porta tinha uma função. A porta das ovelhas era por onde passava o animal para o sacrifício. A porta do esterco era por onde saía o lixo da cidade. Tinha porta para tudo. Aí está uma palavra de sabedoria para mim e para você. Sabe por que tinha porta para tudo na cidade? Porque cidade saudável não é cidade que se fecha, é cidade que sabe o que entra e o que sai. É cidade que sabe o que entra e o que sai. Tinha a porta da ovelha que entrava, tinha a porta do lixo que saía. Sabe qual é o seu problema? Você está achando que amadureceu, que cresceu porque criou um muro. Deus está dizendo: não adianta de nada fazer muro se não colocar uma porta. Porque eu não mandei você se fechar para tudo e para todos. Eu mandei você aprender a fazer uma porta. Sabe qual é o problema da gente? Ah, gente, tem muita mulher que foi ferida, machucada, traída, amaldiçoada. E a ferida faz isso com a gente. A dor faz isso com a gente se fecha. A gente cria um muro que a gente não quer ver mais um ser humano na frente. A gente não consegue mais acreditar em ninguém. Aí sabe o que é que a gente diz? A gente diz que amadureceu. A gente está dizendo que se protegeu. Olha bem para mim, que eu vou te dizer uma coisa. Muro sem porta não é proteção. É um túmulo com endereço bonito. É uma cova. É uma morte para você. Se você acha que construir um muro para se proteger do que as pessoas podem fazer contra você, sem colocar uma porta para as pessoas que de fato Deus coloca na sua vida para te curar, você está achando que isso é uma proteção. E isso é um túmulo com o endereço que você quis agregar. Porta. Porta. E aí quando a obra termina, terminou. Estamos chegando no fim. Presta atenção. Tudo minha ovelha. Quem faz assim, ó. Ah, é tudo da Igreja do Amor. Estamos chegando no fim. Muito obrigada. Mas tem algo muito grande para você ainda. Olha o que Neemias faz quando a obra termina. No capítulo 7, no versículo 3, essa é uma parte que quase ninguém prega. Diz assim, ó: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. Fala comigo, enquanto o sol não estiver alto.
E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. O que é que Neemias faz aqui pra gente? O que é que ele faz? Ele não tranca a cidade, ele regula o acesso. Você não vai trancar a cidade, você vai regular o acesso. Agora, olha uma coisa linda. Olha uma coisa linda que eu descobri. Os estudiosos diziam que naquele tempo as portas da cidade, elas eram abertas no nascer do sol. Quem costuma acordar bem cedinho no nascer do sol, 4, 5 da manhã? Pronto. Quem acorda cedo, como o meu marido, sabe que quando você acorda muito cedo, no nascer do sol ainda está escuro. Está ou não está? Todo mundo está acordado? Não. Só os corajosos. Só os fortes. Os outros ainda estão dormindo. Olha bem para mim, era costume abrir a porta da cidade no nascer do sol. Olha o que Neemias diz, não vai ser no nascer do sol não. Vai abrir no sol quente de meio-dia. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, eu quero a cidade com luz o suficiente, movimentado o suficiente. O que é que Neemias está ensinando para mim e para você? Ele está dizendo, pare de desconfiar de todo mundo. Só se assegure que não vai entrar na sua casa de 3 da manhã. Você não entendeu? Ele está dizendo assim, ó, pare de desconfiar de todos. Só regule o acesso de quem quer entrar no escuro. Regule o acesso de quem quer entrar quando a vida não está acontecendo ainda. Ai, gente, é muita lapada. Vamos falar a verdade? Eu apanho tanto. E olha que essa foi a terceira. Na primeira e na segunda eu apanhei tanto. Mas eu pedi ajuda aos universitários. Eu queria falar de Gozen. Eu tenho uma amiga minha profundamente teóloga. Ela disse, Thalita, vai forçar a barra. Eu digo, então vamos sair, né? Vamos para aquilo que é centrado. Não vamos forçar. Aí Neemias vem aqui e faz isso aqui com a gente. Aí sabe o que é que ele faz? Ele diz assim, no sol quente. Mas ele não faz só isso não. Ele coloca um porteiro na porta. Ele coloca guardas. E tem um nome todinho na Bíblia, se você ler. Por que Deus colocou o nome dos porteiros? Para você saber que você tem que colocar um porteiro na sua porta. Salomão dizia assim, ó, Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da sua vida. Olha bem pra mim, quando Salomão diz assim, guarde o seu coração, ele não está dizendo assim, ó, tenha cuidadinho com o seu coraçãozinho. Não. Esse guarde é uma linguagem militar. É colocar uma vigia, um guarda, uma sentinela, um porteiro. Quando Salomão disse assim, ó, guarde o seu coração, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, coloque um homem armado do lado de fora e não deixe passar aquilo que pode ser um perigo para matar você. Guarde o seu coração. Ele está dizendo, monte uma guarda. Põe sentinela. Decida quem passa. Se você já foi a Israel, e eu oro que um dia você vá, porque é a viagem mais inesquecível da vida de um ser humano. Você vai ver que lá em Israel tem uma igreja, onde as pessoas acreditam o nascimento de Jesus ser nessa igreja. Presta bastante atenção. O nome dessa igreja se chama Igreja da Natividade. Qualquer pessoa para entrar nessa igreja, ela precisa se curvar. Por que, Thalita? Porque a porta tem 1,20 m. Você imagina, eu já sou pequena, eu tenho 1,60 m. A porta tem 1,20 m. Então qualquer pessoa se baixa para entrar. Por que essa igreja tem uma porta com 1,20 m? Sempre foi assim? Não. Séculos atrás não era assim. Só que os otomanos foram diminuindo a porta. E se você for lá, você consegue ver até a marca de onde era a porta real. Eles foram diminuindo, por quê? Para evitar invasão. Invasão com os cavalos, com as carroças, para evitar cambistas dentro do santuário. Então a porta foi diminuindo. E por causa disso, ela ficou conhecida como a Porta da Humildade. Pelo efeito que uma decisão de segurança causou. Todo mundo tinha que se
curvar para entrar. Foi só um efeito da segurança. Olha bem para mim, que é profundo o que eu vou te dizer. Foi só um efeito do limite. Só um efeito do limite. Você me pergunta, o que é isso, Thalita? É Deus dizendo para mim e para você: eu não estou te oferecendo uma vida sem gente. Eu não estou te oferecendo uma vida sem pessoas. Vai ter gente que vai ferir. Vai ter gente que vai ser problema. E às vezes essa gente somos nós mesmos. Mas ele está dizendo assim: eu estou te oferecendo uma vida onde a entrada tem altura. Você não entendeu. Não é uma vida sem gente. É uma vida que tem altura. Para entrar, tem que ser do jeito certo. Aí você vai dizer: é se humilhando para você, Thalita. É se curvando para mim. É não. É respeitando limites. Ninguém entra na casa dos outros arrombando com carroças. Tem um jeito certo de entrar. Tem um jeito certo de falar. Tem um jeito certo de tratar. E a minha é você. Cabe diminuir o tamanho da porta. A minha é você. Cabe compreender que tem espaço para todo mundo na nossa vida. Tem espaço para todo mundo na nossa vida. Coisa boa é abrir a nossa vida e dar espaço para as pessoas. Eu amo pessoas. E Deus sabe de todo o meu coração, eu amo gente. Eu odeio ficar sozinha. Até para ir no banheiro tomar banho, eu quero alguém comigo. Eu chamo minhas irmãs, fica aí conversando, o povo acha estranho. Eu digo: a gente é tudo irmã assim, aglutinado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que a gente vai abrir a porta da nossa casa. Mas tem gente que vai ter um espaço do lado de fora da porta. Do lado de fora da porta. Você acha, será que eu perdoei de verdade? Perdoou. Você pode perdoar. Perdão e confiança são coisas diferentes. Perdão é unilateral. Você entrega. Você dá. E sabe por que você dá? Porque você sabe que você também foi perdoada. Não dá para negar perdão. A gente aprendeu isso ontem. Eu perdoo. Por quê? Porque eu também precisei de perdão um dia e Jesus me alcançou com perdão. Mas confiança não. Confiança a gente constrói. Respeito a gente ganha. Amor a gente conquista. É por isso que você nunca vai me ver pegar um microfone, pegar minha rede social e postar sobre alguém que no fundo do meu coração não tem a minha admiração. Eu não consigo elogiar uma pessoa que eu teria que elogiar para ficar bem na fita dos outros. Vai contra a minha natureza. Porque eu entreguei perdão. Mas confiança, amor e respeito a gente conquista. A gente conquista. E em último lugar, a última lição do texto, preciosa. Eu quero que você saia com essa palavra aqui queimando no seu coração. Aprenda a dizer: não posso descer. Vamos falar? Não posso descer. Mais uma vez, diga: não posso descer. Sabe o que foi que aconteceu? Quando Neemias... Obrigada, minha amada. Quando Neemias terminou o muro, construiu o muro todo, colocou todas as portas, o inimigo apareceu. Olha bem pra mim, o inimigo, ele é inteligente. Ele não aparece quando você tá mal, no começo da construção. Ele aparece no fim pra estragar tudo. Eu tô rindo, mas era pra estar chorando. Parece que ele vem com mais força quando você tá bem, quando Deus te honrou. Aí ele aparece. Quem foi que apareceu? Sambalat e Gesem.
E mandou o quê? Um convite educado. Neemias capítulo 6, versículo 2 diz assim: Neemias, venha encontrar-se conosco numa das aldeias da planície de Onos. Olha, repare como diz o nordestino. Pia, como diz o matuto. Não foi uma ameaça não, gente. Foi um convite. Uma reunião. Uma conversa de pessoas civilizadas. Vamos ter uma conversa de pessoas civilizadas? A cidade de Ono ficava a 45 quilômetros de Jerusalém. Era um território neutro, presta atenção. Se Neemias fosse para o convite da conversa civilizada, ele perdia 2 dias da obra e ele estaria em perigo, porque eles já estavam tramando prejudicar Neemias. Era uma cilada. Era um convite bonitinho. Mas Neemias responde com uma frase que toda mulher sábia inteligente, eu e você, levanta a mão, quem é sábio inteligente? Tem que saber de cor. Hoje a gente vai decorar essa frase. Ele responde. Ele disse assim, ó: estou executando um grande projeto e não posso descer. Ele disse assim: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Aí disse assim, ó: por quê? Porque eu pararia a obra para ir me encontrar com você. Quando os Sanbalat e Gesem disse assim: venha, eu não estou te ameaçando, é só uma conversa civilizada. Você vai dizer assim: rapaz, vai dar não. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que eu desceria e pararia a minha obra para me encontrar com você? Que arquitetura de resposta. Não teve grosseria, não teve agressividade, não teve ironia, não teve indireta, não teve uma lista de mágoa, não teve nada disso. Só um não claro: não vou. E aí o texto diz, Neemias 6,4, segura comigo mais 10 minutos, eu prometo que vai valer a pena. Ele disse assim, ó: eles mandaram 4 vezes. Quantas vezes? 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. A mesma resposta: vem, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Vem, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Vem, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Vem, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Quando o seu inimigo chamar você, você vai dizer: estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Sem nada mais. Ele não melhorou a desculpa. Ele deu a mesma resposta. Não negociou. Porque um não que precisa de uma justificativa a cada nova insistência não é um não, é uma negociação disfarçada. Quando você diz assim, ó: eu não posso ir não, que minha filha tem prova, eu tenho que estudar com ela. Deus está falando aqui. Aí diz assim, ó: não tem nada não, eu tenho um professor particular. Eu não posso ir não, que eu tô gripada. Vai passar gripe. Nada que todo mundo é imunizado, todo mundo tomou a vacina. Quando você sabe que o convite é para machucar você, presta bastante atenção. Quando você sabe que o convite é para ferir você, é para matar você, você diz: não vou. Você diz assim, ó: não vou. Não, você não diz com raiva, você não diz com mágoa, você pode dizer: não vou. Eu aprendi isso depois de 40 anos na minha vida. Foi duro, mas eu precisei chegar no nível de maturidade que Deus disse: tá bom, Thalita, eu deixo você dizer não vou, sem necessariamente ter que dar uma explicação, porque eu sempre me submetia. Eu vou. E toda vez que eu ia, eu voltava pior. Aí Deus disse assim: não vou. Justificativa demais é convite para negociação. Quem explica muito está pedindo permissão. Chamou quantas vezes? Chamou quantas vezes? Depois vem um segundo nível de insistência. Na 5ª vez, Sanbalat manda uma carta aberta. Você sabe o que é carta aberta naquele tempo? É uma carta que ia na mão de uma pessoa, um mensageiro. Mas ela estava aberta. Qualquer podia abrir e ler. Ou seja, era a fofoca atualizada daquele tempo.
Era para todo mundo saber. E na carta aberta tinha o quê? Uma calúnia. Presta atenção. Presta atenção, eu estou muito empolgada. Vocês vão me ouvir. Eu trabalhei muito para chegar até aqui. Na carta aberta tinha uma calúnia. Dizendo assim, ó. Estão dizendo por aí que você quer ser rei. Que você está tramando uma revolta. Vamos conversar antes que isso chegue no imperador. Foi a segundo nível de insistência. Para acabar com a vida de Neemias. Calúnia. Quando o inimigo não te mata com um convite, ele tenta te matar com uma calúnia. Ele tenta te matar deturpando algo. Ele tenta te matar tentando fazer as pessoas acreditarem em algo que não é verdade. Tentando te enxergar um você que não é você. É assim, gente. Essa é a vida do crente. Veio a calúnia. E o que foi que aconteceu? Funcionou para Neemias? Funcionou não. Aí veio o terceiro e último nível. O mais perigoso de todos. Presta atenção. Rapaz, eu quero ser Neemias. Eu não sei você. Quem quer ser uma Neemias aqui? Aí veio um homem chamado Semaías. Tem uma conversa particular com Neemias. Ele disse assim, ó. Neemias, vamos se trancar na igreja. No templo. Porque essa noite vão vir te matar. Olha. Só que isso foi o quê? Isso foi uma palavra profética, viu? Quem foi essa pessoa? Um profeta. Eita, foi? Foi. Olha bem pra mim. Foi um profeta, gente. O profeta deu uma palavra e disse assim, Neemias, dorme no santuário hoje, porque senão tu morre. Só que o profeta tinha sido subornado. E Neemias era tão cheio do Espírito Santo que soube entender que o maior perigo não está do lado de fora. Às vezes, está do lado de dentro. E tem linguagem espiritual. E usa a Bíblia para distorcer. É, gente, é grave. É grave. A Bíblia diz que Neemias percebeu que não foi Deus quem tinha enviado, mas que aquele homem estava profetizando contra ele, porque Sambalate tinha subornado ele. A pressão perigosa, a mais perigosa de todas, vem de dentro, não vem de fora. E eu encerro com uma história. Encerro com uma das histórias que eu mais amo, que não é da Bíblia. Quando eu era só uma jovenzinha, estudante de direito na faculdade, eu tinha um colega de classe que ele era muito estudioso. Um dia ele chegou na sala com um livro, uma biografia. Perguntei, ele me falou, me interessei, comprei e li. Eu amo falar sobre Martin Luther King e sobre toda a história do apartheid, mas hoje eu quero falar a história de uma mulher que no dia 1º de dezembro de 1955, em Montgomery, no Alabama, uma mulher de 42 anos, uma costureira, uma serva do Senhor, uma crente, membro ativa da Igreja Metodista Episcopal, sentada no ônibus voltando para o seu trabalho, do seu trabalho para a sua casa, o motorista mandou ela levantar para dar o lugar para um branco. Porque era assim a lei de segregação racial nos Estados Unidos da América. Infelizmente, um negro tinha que se levantar para um branco sentar. E o que é que aquela mulher faz? Ela diz uma palavra. Ela disse, não. 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 Não levanto. Ela não gritou. Ela não chorou. A história registra que nem sequer se mexer e se levantar, sentada como estava, com tranquilidade, ela disse não. Um não que mudou a história dos Estados Unidos da América. Um limite. Um não. Agora deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi nessa autobiografia. Todo mundo conta a história dela errado. Todo mundo disse que ela disse não porque ela estava cansada do trabalho. Mas ela mesma disse na sua autobiografia que ela não disse não porque estava cansada do trabalho. Ela já fazia aquele trabalho há muito tempo. Sabe o que foi que ela disse?
Ela disse: o único cansaço que eu tinha naquele dia era o cansaço de ceder. Tem pessoas aqui que se cansaram de ceder. Tem pessoas aqui que sofreram injustiças e que não vão precisar de um grito, somente de um não. Somente um não. Então eu vim hoje aqui para te dizer com todo o meu amor, mulher: decida construir um muro na frente da sua casa, mas coloque uma porta. Aprenda a dizer não. E se aquela pessoa ficar com muita raiva de mim, a raiva dela não é sua responsabilidade. Ela vai sobreviver. Você é que não estava sobrevivendo. Por fim, o texto diz que quando tudo terminou, depois de todas aquelas ameaças que Neemias sofreu, o que foi que Neemias fez? Em cima do muro, se fosse eu, colocava guarda, arqueiro, gente armado para proteger do próximo Sambalate. Foi isso que ele fez? Não. Neemias 12:31 encerra aqui: ordenei aos líderes de Judá que subissem no alto de um muro, e também designei 2 grandes coros para darem graças ao Senhor. Neemias construiu um muro e encheu o muro de adoração. Encheu o muro de adoração. Colocou um coro de um lado e um coro do outro. E o texto diz que naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. Presta atenção, grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Por que a Bíblia registrou que quem gritou mais alto de alegria foram as crianças e as mulheres? Por quê? Você consegue raciocinar? Porque sempre quem sofre mais é o vulnerável. Porque homem tem arma e se defende, mas quando o inimigo entrava, levava o quê? Mulheres e crianças. Quando você escolhe ser santo, obediente, consagrado, você é vulnerável. Às vezes você vai ser vulnerável quando você escolhe se calar. Deixa eu te dizer, o muro daquela cidade não foi construído para isolar o povo, senão não teria porta. O muro daquela cidade foi construído para que houvesse um lugar seguro, onde a alegria pudesse ser barulhenta. Você pode ficar em pé no seu lugar. Deixa eu te dizer algo. Os limites que Deus está te ensinando hoje não são para você ficar sozinha, são para sua alegria voltar a ter volume. Olha bem para mim. Os limites que Deus está te ensinando a colocar hoje não é para você ficar sozinha, é para você voltar a sorrir. É para que você consiga cantar de alegria. Quando o coro subiu, todos conseguiram adorar e celebrar. Por quê? Porque tinha muro para proteger. Sem muro para proteger, a alegria vai embora. Tem gente aqui que perdeu a alegria, mas hoje Deus quer restaurar a sua alegria. Levante suas mãos se você é alguém que aprendeu hoje que precisa impor limites. Talvez você chegou aqui e disse assim: eu nunca construí na frente da minha casa. Eu recebi muitos saqueadores, eu recebi muitos invasores, mas hoje vai ser diferente. Hoje eu ponho guarda, hoje eu ponho sentinela. Levante as suas mãos. Essa é uma noite de libertação. Tem uma hora que Deus diz: basta. Tem uma hora que Deus diz: basta. Tem uma hora que Deus diz: acabou o tempo da humilhação. Agora vai vir canto de júbilo, vai vir alegria, vai vir celebração. Oh, tem barulho de festa chegando. Eu quero que a gente cante barulho de festa, porque Deus vai trazer alegria de volta. Tem gente que não
fazer você voltar a se alegrar. Senhor, eu oro por cada mulher que ficou aqui até o fim comigo. Eu oro por cada mulher que está me assistindo online. Eu oro por cada mulher que em algum momento da sua vida sofreu uma dor, uma injustiça, uma traição, uma palavra dita fora de hora, um erro de alguém. Eu oro por cada mulher que está sendo caluniada, só quer aparecer. Eu oro por cada mulher que está sendo até ludibriada e enganada. Eu oro por mulheres que estão em frangalhos, no corpo, na alma, no espírito, porque não entenderam que o Senhor ama, e quando ama concede paz quando tem limites. Eu oro para que cada uma de nós saiamos daqui construtoras. Construtoras, a gente vai construir. A gente vai construir. Que se levantem construtoras. Me dá essa chave aqui, Gabriela. Que se levantem construtoras. Levante suas mãos e diga: eu vou construir. Diga: eu vou construir. Eu vou construir um muro na frente da minha casa. Eu vou construir um muro. Eu vou colocar um guarda na porta do meu coração. Diga isso: eu vou construir minha vida em ti, Senhor. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Diga: eu não serei mais abalada. Eu não serei. Eu decidi. Eu decidi. Eu escolhi. Tem um grito de liberdade saindo aqui hoje. Tem um grito de liberdade. Basta! Acabou! Acabou! Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar. Eu perguntei assim para Deus. Eu disse: Deus, como é que o Senhor quer que eu encerre a conferência? Eu sei. Olha, eu perguntei assim para Deus: Deus, como o Senhor quer que eu encerre a conferência de identidade? Porque essa conferência não é minha, ela é tua. Aí Deus disse assim: você vai encerrar com uma chave na mão. Calma. Porque hoje, cada mulher vai levantar a mão como se tivesse uma chave. Essa chave é Deus ensinando para você que tem uma porta. Quem abre e fecha é você. É você que permite o que entra e o que sai. É você. Você tinha uma chave, mas sabe o que aconteceu? A dor fez você fechar a porta para quem era bom e abrir a porta para quem era mau. Porque às vezes a gente abre a porta e a pessoa está dentro do quarto quando ela deveria estar na varanda. E tem tanta gente boazinha na varanda que não entrou na casa por causa de um mal que entrou. Então hoje a chave está na mão da gente. Mas olha que lindo. Eu pensei assim, eu vou terminar porque eu quero essa é uma palavra de libertação. Essa é uma palavra de libertação. Essa é uma palavra de sabedoria. E eu disse: Deus, o Senhor vai nos entregar uma chave hoje. Aí veja, eu disse assim: eu vou terminar. Eu queria chamar meu marido aqui, por favor. Eu quero entregar essa chave na mão dele.
estava fazendo. Sabe quando você faz umas doidices que você nem entende o que você está fazendo? Eu nem entende. Na hora que eu disse assim: ô Gabriela, manda fazer uma chave aí pra mim, que eu quero terminar com a chave. Camila ligou pra mim: Thalita, tem uma coisa de Deus pra te dizer agora. Para tudo que tu estás fazendo aí, que eu tenho um recado. Eu digo: tá bom. Aí ela disse assim: ó, Deus vai entregar uma chave. Uma chave para vocês no Geraldão. Deus está falando para mim que eu não sei qual vai ser o momento não, mas essa conferência no Geraldão é um marco. E nós que estamos aqui vamos receber uma chave. Eu disse: Deus, obrigada. Eu disse: Deus, obrigada. Porque eu creio que aquilo que o Senhor fala com a gente, Ele confirma para dizer assim: tenha certeza, minha filha. Tenha certeza. Então levante suas mãos como se você estivesse com uma chave na mão. E aí no seu lugar, você vai dizer assim: hoje, Senhor, eu tomo posse da chave da minha casa, da chave do meu coração. E a partir de hoje, Senhor, eu faço um compromisso contigo. Eu abro a porta. Eu abro a porta para todo o bem